Olá, meus queridos irmãos internautas, vos saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 6 do terceiro trimestre de 2019, o discípulo diligente. Esta revista versa sobre o Evangelho de Lucas. O termo diligente, ou o adjetivo diligente, significa que tem ou denota diligência, ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso, atendia a todos com a mesma atenção, que tem prontidão, rápido, ligeiro. Esse é o significado do adjetivo diligente. E o substantivo diligência, em ética, é a virtude humana em seguir um objetivo de vida, conquista ou qualquer tipo de princípio por meios convencionais até chegar ao fim do objetivo. É também uma das 7 virtudes do cristianismo. Temos esses conceitos no site Wikipedia. Nós vamos estar centrados em parábola, a parábola do mordomo fiel, e especialmente ali no capítulo 12 de Lucas. Vamos ver o que é parábola para entendermos esta lição. Parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo por isso erroneamente confundido com a fábula. Difere do apólogo por ser protagonizada por seres humanos. O apólogo consiste de seres inertes protagonizando. Em contrapartida, a parábola são seres humanos. O apólogo é uma narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria ou ética através do uso de personagens inanimados, com personagens diversas. Servem como exemplo os clássicos apólogos de Esopo e de La Fontaine. Serve como exemplo. Então, a parábola consiste de protagonização via seres humanos, enquanto que o apólogo usa seres inertes na protagonização dos fatos. De posse desse conhecimento, vamos adentrar neste importante tema da revista, o 6º tema, que é a 6ª lição. Nesse tópico, o autor descreve o estado de atenção que devemos ter na condição de servos de nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico número 1. Vamos entender o seguinte, nessa parábola e em outras parábolas, aqui em apreço, nós vamos entender que a prontidão, a diligência, são elementos essenciais. Precisamos estar atentos como servos. E aqui é a linguagem usada para protagonizar isso na parábola do mordomo fiel. Nós vamos ver a cultura oriental
na utilização de vestidos, por exemplo, as vestes eram iguais para homem e mulher, os homens usavam vestidos, e esses vestidos compridos às vezes atrapalhava o ato de andar, de fazer uma caminhada. E então se cingia com um cinto, ou seja, apertava a altura da cintura com o cinto e o vestido ficava ajustado ao corpo e não impedia a caminhada. Então a lição tirada aqui é para mostrar que precisamos estar prontos, estarmos aptos para uma caminhada rápida, sem empecilhos, sem atrapalho. O sentido geral é este. Precisamos entender que, como servos de Jesus Cristo, precisamos estar preparados. Discípulos fiéis e prudentes. Um discípulo é alguém que aprende. Ser discípulo de Jesus Cristo é ser prudente, é ser fiel. O autor da parábola do mordomo fiel, a fim de enfatizar a diligência necessária que devemos ter, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e chegando-se o servirá. É aqui no capítulo 12 de Lucas. O mordomo, que é um administrador, o mordomo fiel. Aqui Jesus usa a parábola, que nós já absorvemos esse conhecimento, o que é uma parábola. A comparação de fatos mentais, reais, para conotar uma ideia, para tirarmos uma lição. E aqui na parábola do mordomo fiel, nós vamos aprender a lição da fidelidade, da prontidão que precisamos estar para atingirmos objetivos, que é, no caso, a vinda do nosso juiz, do nosso mordomo, do nosso Senhor, que virá repentinamente. E nós precisamos estar prontos, preparados para fazer aquilo que Ele quer que façamos e termos a bênção final. Vamos absorver desse tópico essa lição importante, a lição da mordomia, da administração. Nós somos administradores, não somos donos. Apenas administradores do nosso Senhor, que é o dono de todas as coisas. E o discípulo precisa ser fiel e prudentes. A palavra prudência aqui é muito importante. Nesse tópico 1.3, o fogo e dissensão à terra. Jesus muda a seção do seu discurso repentinamente. Não é que ele sai do tema, mas muda o foco para mostrar que ele, em razão dos seus discípulos terem que segui-lo, vai haver uma verdadeira separação entre, quem sabe, pais, filhos, irmãos, um seguindo
a Cristo, outro não seguindo a Cristo. Então, é aqui que Jesus quer mostrar que ele veio para trazer um encaminhamento àqueles que querem chegar aos céus. E quem perseguir esse objetivo certamente será um dissidente do rol daqueles que não perseguem este objetivo. Ele veio trazer espada, fogo. O fogo tem um caráter probatório, de purificação. E quem sabe passando por tribulações, dissidências, desentendimentos familiares, um querendo seguir a Cristo, outro não, isso tem um preço e uns serão encaminhados à vida eterna. Aleluia. O preço é a vida eterna, quem perseguir o objetivo de seguir a Cristo com fidelidade. A interpretação do comentarista, no final desse tópico, deixa bem claro isto. Quando ele diz, você está preparado para correr o risco de ser censurado por sua família, a fim de receber a vida eterna? Nós constantemente estaremos em estado de dissidência com aqueles que são contrários ao objetivo de chegar ao céu, é lógico. Pode ser pai, filho, mãe, irmão. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um quer seguir a Cristo, outro quer seguir a outros deuses, quer ter uma vida fácil, uma vida solta, fazendo tudo que quer e gozando dos prazeres da vida e tendo dias regalados aqui na terra. E aqueles que perseguem o objetivo de chegar ao céu, certamente estão em estado de dissidência, e este fogo, o fogo da dissidência aqui é probatório, pode muito bem nos purificar para chegarmos até as mansões celestiais. O discipulado frutífero. Nesse ponto 2 aqui, nós vamos ver, para sermos discípulos, precisamos ter uma vida frutífera. A importância do arrependimento. Para sermos discípulos de Jesus, temos que passar pelo processo da transformação, da mudança. Sem essa mudança, não caracteriza o discipulado, não justifica o discipulado. O que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus, que aprendeu, que tem fidelidade e que é prudente, é que ele é mudado. Ele passou pelo processo do arrependimento. O arrependimento nos remete a uma transformação. A transformação é a regeneração, que é um dos 3 aspectos da salvação. Regenerar é passar por processo de mudança, é passar por metamorfose, mudança radical, ter um novo comportamento, aleluia, ter uma vida diferente, ter uma nova atitude, uma nova convivência com aqueles que nos ladeiam. Nós temos uma mudança completa em nossa vida. Aconteceu a mudança através do arrependimento. Isso justifica ser discípulo e ter uma vida frutífera. Frutos. Produzir frutos. Sem esse processo, a coisa está só no discurso. Quantas pessoas que se dizem religiosas, que vão para as igrejas, que caminham dias e dias para assistir cultos e etc., mas que não sofreram a mudança radical, não passaram pelo arrependimento. Isso não justifica uma vida frutífera e vitoriosa com Cristo, porque não experimentou este estágio de mudança. Isso é muito importante.
Nós estamos falando do discípulo diligente. Diligente, nós vimos que é um adjetivo que qualifica o substantivo prudência, e que é ser atento, rápido, ligeiro, pronto a atender. No 2.2, o perigo da esterilidade, que é uma sequência do subponto 1, aqui do ponto 2. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui, Jesus deixa uma lição. Quando ele ia passando, olhou uma figueira, não tinha fruto, era estéril, e ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou. Quer dizer, o perigo da esterilidade, de não ter produção. Fomos chamados para produzir. O que justifica a nossa mudança de comportamento são os frutos que nós produzimos. O que dá coerência a esse estado de mudança são os frutos. Uma vida estéril, sem produção de frutos, pode ser vitimada pela maldição de Cristo, como ele fizera com a figueira. Figueira estéril, que não produz frutos. Entra ano, sai ano, não tem fruto. Meu caríssimo internauta, essa lição, ela nos traz vida, nos traz um norte, como discípulos de Cristo, que é a produção de frutos. Você está produzindo frutos? E aqui frutos abarca um leque muito grande de realidades. Você é ativo na igreja, você ajuda a igreja, você produz frutos de arrependimento, quer dizer, você mostra para as pessoas que você mudou, e você visita, você dá o seu dízimo, você dá ofertas, você ajuda a obra de Deus, você está desenvolvendo um trabalho de missão, você está fazendo algo para Deus, você tem uma vida estéril, sem produção de frutos. Olha, cuidado, aqui diz o perigo da esterilidade, quer dizer, nós não estamos produzindo frutos. Caminhamos para a igreja dias e dias, anos e anos, e não somos ativos, não somos dinâmicos, não produzimos nada. Jesus não aprova essa atitude. Veja bem que ele reprovou isso, olhando uma figueira que não produzia fruto. No subponto 3 do 2, o fruto de socorrer o próximo. Aqui esse tópico, desse tópico, nós podemos inferir a filantropia. Jesus, ele estava sempre voltado para ajudar o próximo. Aliás, Tiago tem o verdadeiro evangelho prático, o que é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Precisamos entender que nossa vida cristã precisa estar pautada em obras de ajuda, de filantropia, de socorrer o necessitado. E aqui entra uma questão muito séria: nossas igrejas estão desprovidas de atitudes filantrópicas. Nós não temos nas igrejas creche, não temos nas igrejas um centro de recuperação, não temos nas igrejas uma entidade, uma ONG que possa desenvolver um trabalho de socorro aos necessitados. Aqui e acolá um pastor faz uma creche, faz algo assim, mas muito esporadicamente. E nós precisamos entender que o fruto de socorrer o próximo é uma necessidade urgente. E Cristo aprova isso. Ele foi
o exemplo de socorrer o necessitado, passando as margens da estrada, dando atenção a cegos, a aleijados, dispensando a atenção às vezes da multidão para dar uma atenção peculiar, uma atenção característica para um necessitado, um cego, um aleijado, um leproso. Isso é importantíssimo, meu internauta, meu irmão pastor, você que está ouvindo esta lição através desse vídeo. O fruto de socorrer o próximo. Como é que está a sua igreja nesta área? Como é que está a sua igreja na área de filantropia? Como é que está a sua igreja na área de ajudar a viúva, o necessitado, o drogado, o mendigo? Olha, isso é muito sério. O que caracteriza ser um discípulo diligente é desenvolver coisas assim, coisas congêneres a estas. Veja bem, que possamos visualizar o fruto de socorrer o próximo. E aqui, na terceira parte, o discipulado e os desafios. Discipulado e desafios. Certamente nós vamos nos deparar diante de situações que são verdadeiros desafios para nós. Nós aprendemos, passamos pelo discipulado. Um discípulo é alguém que aprende. E veja que o tema é discípulo dirigente. Vamos ver aqui a presença do reino. Na parábola do grão de mostarda e do fermento, verifica-se que ambas estão correlacionadas, pois como o minúsculo grão de mostarda que é jogado no solo ou ao solo cresce até alcançar grandes proporções. Uma árvore de mostarda chega a grandes proporções. E a questão do fermento. Essas duas parábolas, ambas as parábolas, pretendem direcionar os discípulos para a enorme abrangência universal e para a poderosa força transformadora do reino messiânico no mundo. Começa do nada, insignificante às vezes. A semente aí e um pouco de fermento aponta para a insignificância. Pouquinho, às vezes não é valorizado, mas isso pode crescer. Isso pode multiplicar. E nós vemos o exemplo de Cristo predicando a parábola aqui para mostrar uma verdade que do nada pode chegar a grandes coisas. De uma semente de mostarda, que é a menor semente, pode chegar a uma árvore frondosa. O fermento que, em poucas proporções, leva da massa, e essa massa assume proporções gigantescas. Ora, então aqui vamos absorver essa lição. E no ponto 3.2, o cuidado com as escolhas. O discípulo de Cristo deve ser consciente e ter o devido cuidado para saber escolher o caminho certo e permanecer nele. Aí ele fala da porta
estreita, porfiar e depois entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Essa porta estreita tem um sentido, o sentido de que o caminho certo é difícil, o caminho certo é espinhoso, o caminho certo é íngreme. Se fosse assim, então era muito fácil chegar aos céus, você teria uma vida regalada aqui, de bonança, de gozo dos prazeres, e ter como estipêndio o céu. Mas não é, o caminho estreito é que conduz à salvação. O caminho largo conduz à perdição. A salvação não é adquirida pelas obras, mas pela graça, por meio da fé. No entanto, encontrar a salvação exige esforço por cada um de nós. Não é porque é pela graça que agora vamos viver uma vida de libertinagem. É pela graça e em gratidão à graça de Cristo nós produzimos obras. Aleluia! Né? O caminho certo. Escolher o caminho certo. O caminho certo é o caminho estreito, é o caminho apertado, é o caminho dificultoso, é o caminho que muita gente não quer. Muita gente quer chegar ao céu, mas poucos querem trilhar o caminho apertado. As pessoas querem chegar ao céu com suas bagagens, com todos os seus pertences, com seus amuletos, com suas orgias, com suas prostituições, com todas as atitudes indevidas. Quer chegar ao céu através de mérito, na verdade, pela graça. Mas praticando tudo isso, não se chega ao céu pelo caminho espaçoso, mas pelo caminho estreito. O lamento de Jesus pela recusa daquela geração. Olha, se tem um personagem que se entristece com as aberrações da humanidade, com as promiscuidades do homem, com as atitudes incoerentes, com a falta de reverência, com a falta de fé, é Jesus. Ele, visualizando de um certo lugar, Jerusalém, à vista do pináculo ao longe, e de repente ele exclama: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Jesus profetizou ali que Jerusalém seria aniquilada, numa linguagem toda peculiar. E isso aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi pisada pelos gentios, o sangue dava no freio dos cavalos. Foi uma mortandade e acabou-se. O templo foi aniquilado. Nunca mais voltou. Jesus lamenta a geração que não soube ter a diligência de andar, de atender à vontade de Deus. Jesus falando parábolas, Jesus falando de fidelidade, o mordomo fiel. Ele mostra o perigo
do não cumprimento, a maldição, o juízo implacável sobre aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Certamente o seu Senhor, o juiz virá para ter um encontro com o seu mordomo, com o seu administrador. E se não tiver feito conforme fora orientado, certamente será penalizado. E aqui Jesus lamenta a atitude daquela geração. Vamos absorver o seguinte conhecimento nessa lição, meus irmãos. Todos desejam serem salvos, porém poucos procuram andar fielmente no caminho que conduz à vida eterna. Jesus disse que a porta é tão estreita que poucos encontram. Mateus 7,14. Mas apesar de aperto, ou do aperto ser o caminho que leva à vida, todos aqueles que aceitam a Jesus diligentemente permanecem nele, serão salvos. Se não andar pelo caminho estreito, apertado, não vai chegar aos céus. Absorvendo dessa lição o conteúdo da parábola do mordomo fiel, extraída do Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, que entrou em detalhes e que abordou aspectos interessantes da sociedade da época. A parábola nos trazendo uma orientação de fidelidade, de administração, e aclarando a penalidade para aqueles que não forem mordomos fiéis. Aleluia! Que Deus nos abençoe, que possamos entender esse mistério, o mistério da fidelidade, da mordomia, no aspecto de administração, de sermos fiéis ao nosso Senhor. Ele tem dado o eixo norteador a ser seguido. Nós precisamos seguir esse eixo norteador com fidelidade, senão seremos penalizados. Veja bem, o discipulado diligente quer dizer o discípulo que atende a todos com a mesma prontidão, o discípulo ligeiro, prudente, apto e que faz a coisa como deve ser feita, nos moldes do eixo norteador do nosso Senhor. Aleluia.